Boa noite, pessoal. Sejam todas muito bem-vindas. Hoje nós estamos aqui para uma aula muito especial com a Elaine. Ela vai estar falando sobre emoções e o físico, como é que eles se conectam. E já vou deixar a palavra aqui, porque eu estou louca para assistir essa aula. E vamos lá, Elaine, hoje é tudo contigo. Ai, vamos lá. Eu só vou te dar o host aqui, peraí. Tá Mas bom. pode começar a falar. Bom, hoje vou compartilhar com vocês um pouquinho sobre como os problemas no emocional, eles podem afetar o nosso físico e o contrário também é verdade, né? Como coisas no físico podem reverberar em coisas no nosso emocional. Tanto nos nossos órgãos, eu dividi a apresentação dessa maneira, mas eles também se conectam. Tu já passou o host? Tá. Os órgãos, eles também acabam se conectando, não é uma coisinha assim tão fechada. A coisa é bem maior. Vamos, só deixa eu achar aqui para conseguir abrir para vocês a minha apresentação. Tá bom. O equilíbrio da mente e do corpo. Como as plantas, através da aromaterapia, podem trazer esse equilíbrio para o nosso corpo, tanto na saúde física. Oi. Elaine, não tá aparecendo na apresentação para gente. Tá aparecendo para ti? Para mim tá. Então, de repente, tu tenta de novo, sai. Para mim tá, mas não tá na tela maior, tá aparecendo Isso, exatamente. Não tá na tela maior, tá no primeiro Para mim tá na tela cheia. Tá. Isso, não tá na tela cheia, mas tá Só pra aparecendo a apresentação. Isso, E porque agora? quando ela passar para o próximo, daí Agora? Não, continua tá. no mesmo. O que tu tá vendo aí? A gente está vendo exatamente a tua tela do computador. A gente está vendo a lâmina grande e as pequenininhas do slide. E assim? Não muda. Não muda? Ó, sabe o que tu faz? Eu sei que eu já passei por isso. Deixa na tela grande, bota o stop share e bota share de novo, pegando a tela grande. Aí vai dar certo. Stop share. Para mim só aparece new share. Stop share, sim. Fiz. Agora eu compartilho. Quando foi o share, quando share screen, aí tu vai na tela grande e aí vai dar certo. Daí tu vai passar o slide já grande. Deu? Não deu. Tá indo? Peraí. Não, veio a mesma tela. Não apareceu o grandão para ti? Para mim aparece grande. Vamos de novo. Mas dá para a gente ler. Dá para ler. Uhum. Dá para ler, só tem que ver se ele vai passar, porque às vezes para mim, quando dá assim, ele não passa. Agora deu? Vamos ver. Deu, agora deu. Agora deu. Tá. Vamos começar tudo de novo, então. A mente e o corpo, né, em equilíbrio, né? Como as plantas, através da aromaterapia, ela pode vir ajudar a gente a equilibrar, né, tanto o físico quanto o emocional. É só para dar uma emoção, né, no começo, a adrenalina. Agora não passa. Deu. Como age um óleo essencial na planta, né? Vocês estão me ouvindo e vendo bem, gente? Tá. Na planta, né? Ele estimula o metabolismo, ele protege contra a herbivoria, ele tem um fator de proteção solar, ele protege sobre as ameaças climáticas, ele atrai os polinizadores e ele protege frente a bactérias, fungos e vírus. E a gente pode ter por base o que um óleo essencial faz na planta, ele vai fazer pelo nosso corpo também, né? Todas essas proteções e essas funções aí, muito parecidas, se não iguais. Cada óleo essencial carrega em si toneladas da potencialidade e pureza de uma casca, de uma flor, de uma folha ou de uma raiz. Permitir que a natureza seja ingerida, inalada ou absorvida por meio de um óleo essencial é nos alinhar com a nossa própria natureza.
cada emoção, né, ela tem correspondência em uma parte do nosso corpo, mas também a questão física, ela pode afetar o emocional. É uma via de mão dupla, como eu disse lá no começo. Então, eu dividi, assim, pelos órgãos, né, mas ao longo da apresentação eu vou estar comentando e vocês vão ver que não é uma coisa tão fechadinha assim, tem coisas que se conectam com outros órgãos também. Estresse e euforia adoecem o coração. Então, o que seria esse estresse e essa euforia, né? Uma vida agitada, um estresse constante, instabilidade no emprego, problemas em casa, grandes acontecimentos também de alegria podem afetar o coração, né? Até quando eu li isso pela primeira vez, eu até achei, não pode estar certo que a alegria vai me adoecer. Mas não é que vai adoecer, às vezes um coração que já está sobrecarregado, quando ele recebe uma felicidade muito grande, ganhei na loteria, por exemplo, né? Pode, aumenta a pressão, casamento de um filho, formatura, tudo isso o nosso coração, ele reconhece como uma coisa diferente, um estresse, e ele reage, né? O corpo libera uma descarga de adrenalina e o coração bate mais forte, e várias outras coisas acontecem lá dentro. Então, eu dividi alguns óleos essenciais que vão trabalhar nessas questões de estresse, né, e dessa euforia, que eles vão trabalhar tanto no físico quanto no emocional. A lavanda, né, ela diminui a pressão arterial, ela calma, né, ela diminui o estresse, né. O cipreste auxilia na circulação sanguínea, mas também no fluxo natural das coisas. E daí eu vou contar um pouquinho para vocês para ver como tem essa ligação do óleo essencial, né, na planta, como ele tem ligação, como ele funciona no nosso corpo. Há milhares de anos atrás, quando as primeiras árvores produziram os óleos essenciais, estima-se que tenha sido as árvores da família do cipreste, dos pinheiros, dos abetos, né? Foram as primeiras plantas, há 500 milhões de anos atrás, que começaram a produzir óleos essenciais no nosso planeta. E eles estimam que elas começaram a produzir por quê? Nessa época, o planeta estava passando por uma era glacial, era muito frio, e o que acontecia com os líquidos dentro das árvores? Eles congelavam, eles expandiam e acabavam rasgando as árvores de dentro para fora, causando a morte delas, muitas vezes. E a natureza, muito sábia, ela teve que criar uma maneira de que esse líquido não congelasse, de que ele continuasse fluido lá dentro, para que as árvores pudessem sobreviver. E aí surgiu os primeiros óleos essenciais, que tem a base química, o pineno, que ele tem essa função de manter os líquidos lá dentro fluidos, em temperaturas de até 60 graus negativos. Hoje, na Terra, a gente não tem temperaturas assim, menores do que 30, 35 graus negativos, assim, em ambientes muito, muito severos. Mas aguentaria até 60 graus. Então, essa mesma proteção que o pineno traz numa árvore, de manter os seus líquidos fluidos, de fazer com que ela fique protegida contra coisas que vêm do externo, ele faz no nosso corpo. Ele ajuda o nosso sangue a circular melhor, ele ajuda pessoas rígidas, assim, muito inflexíveis, a poder superar problemas da vida, né, sem que coisas do externo afetem tanto. E eu acho lindo essa ligação de como a natureza age lá na planta e como é muito parecido na gente. Tem o ilang-ilang, né, que ele auxilia na hipertensão, ele ajuda na ansiedade, e ele traz, assim, uma calma, uma alegria, assim, como de uma criança mesmo, assim, de não levar as coisas tão a sério, de, bom, tá tudo bem, né, os problemas acontecem, a gente tem que, né, levar a vida a melhor maneira possível, né, não dá para se deixar derrubar. Aí tem a laranja, né, que ela purifica o sangue, né, purifica das impurezas mesmo, de vírus e bactérias, mas ela também tira gordura do sangue. O de porque ele tem uma quantidade muito grande de limoneno, ele tem essa capacidade de fazer essa limpeza, né? E gordura no sangue a gente sabe que faz mal para o coração. Ele vai fluidificar melhor o sangue, vai limpar, ele vai trazer também alegria, vai trazer sentimentos de calma e espontaneidade. Ele vai também agir no emocional, né? Para acalmar esse estresse.
E o basil, que é o nosso manjericão, que vai ajudar a diminuir os níveis de cortisol, porque uma pessoa muito estressada, que está sempre sobre grande carga, né, de estresse, ela vai ter o cortisol dela muito aumentado. O cortisol, ele é um hormônio muito importante, né? Durante a manhã ele está mais alto, que é para a gente acordar, né? E ao longo do dia ele vai diminuindo, até chegar à noite ele diminui, tu acalma e dorme, e esse é o ciclo natural. Ele inverte um pouquinho para pessoas que trabalham à noite, mas esse deveria ser o ciclo natural do cortisol. Só que pessoas muito estressadas, que a todo momento são descargas de adrenalina, a pessoa está sempre se estressando, o nível do cortisol dela vai estar super alto, e daí vai causar diversos problemas para a saúde também, né? Ela vai ter aumento de peso, né? Vai ter problemas de diminuição, né, na produção do testosterona, no caso dos homens, vai causar diversos problemas para a saúde do físico como um todo, mais do coração, principalmente. Ações que também ajudam, né? A prática de exercícios físicos, exercício de respiração, alimentação saudável, meditação e evitar bebidas estimulantes. Se a pessoa já está num nível de estresse, né, melhor evitar bebidas estimulantes, né? Alimentação saudável sempre, porque não adianta a gente também estar lá usando um óleo essencial e dele comer. Não adianta tomar laranja com batata frita, né? Não vai fechar essa conta, ou a gente vai estar sempre sujando novamente. É um conjunto, né? O emocional, o físico e as ações assim que a gente pode fazer para ajudar. Tristeza e mágoa adoecem os pulmões, tá? Daí seriam essas tristezas, né, oriundas de decepções, separações, luto ou perdas, né? Que perdas também o nosso corpo entende como um luto, né? Seja quais forem, de um emprego, de um status, de uma amizade, a mudança de uma cidade, isso tudo pode causar uma tristeza e uma mágoa e vão acarretar em adoecer os pulmões, porque de alguma maneira a medicina chinesa explica muito bem isso, né, que a gente tem conexões entre o emocional e o físico, tanto é que os meridianos lá da medicina chinesa, quando a gente vai fazer acupuntura, eles são muito próximos, esses que vão tratar os órgãos com esses sentimentos. Então, pode causar sintomas no físico, né, de alergias na pele, alergias respiratórias, né, bronquite, pode causar tosses recorrente, aquela tosse que nunca passa, choros e depressão. Das duas maneiras, como eu falei anteriormente, tanto uma tristeza muito profunda pode fragilizar o meu pulmão a ponto dele ter uma bactéria mais facilmente, meu corpo não dá conta daquilo ali sozinho, quando se eu tiver uma doença no pulmão, ele vai também fragilizar essa parte do emocional. Eu tive uma experiência comigo mesmo agora nesses últimos dias, né? Peguei Covid, e apesar de não ter atingido tão fortemente assim os meus pulmões, pegou mais a parte respiratória superior, me voltou sintomas da depressão e da ansiedade que eu tive que tratar algum tempo atrás. Comecei a ficar mais para baixo, pensamentos assim mais negativos, e eu já estava estudando sobre isso para essa aula de hoje, então eu me liguei rapidinho e comecei de novo com aqueles olhinhos mais específicos para ansiedade e já estou melhor. Mas para ver como é mesmo, né? Dos dois lados. Então, para a questão da pele, de alergias tópicas, eu pensei na melaleuca, né? Que ela é poderosa como bactericida contra fungos, resistente a antibióticos. E a melaleuca também, ela dissipa energias pesadas, né? Então, às vezes a gente tem sentimentos de tristeza ou de rancor, né? Ou de perdas que a gente carrega com a gente quase como se fosse uma estimação. A gente bota como se fosse uma mochilinha e por onde a gente vai, aquela tristeza vai junto. E aquela mágoa vai junto. E aquela energia pesada vai junto. Então, a gente precisa entrar com um óleo que ele vá funcionar no físico, mas também vai ajudar a dissipar essas energias pesadas, a gente tem que deixar isso para lá, né? Show. Então, a melaleuca, nesse caso das energias, ela pode ser usada no difusor e também topicamente, como a gente vai estar inalando, ela vai funcionar também. A lavanda, ela é cicatrizante, ela é calmante da pele, né? Ela também diminui a ansiedade, a depressão, porque ela estimula a produção de serotonina, né? Então,
Se uma pessoa está muito triste, ela pode vir a ter uma depressão, e a depressão causa a diminuição, né, da produção de serotonina, ou vice-versa, a redução da produção de serotonina também pode causar uma depressão, e a lavanda, ela atua nessa produção. Tem a copaíba, né, que ela é anti-inflamatório, antibactericida, cicatrizante, ela vai melhorar a imunidade, ela vai desinflamar também os pensamentos doentios. Então, a copaíba, ela pode ser usada tanto em questões de rinites alérgicas, fazendo uso ingestão, ela também pode ser usada topicamente, se a pessoa está com muita secreção aqui no nariz, fazer massagem com óleo de coco. Ela pode ser também feita a ingestão quando for alguma coisa nos pulmões. E quando a gente usa ela tanto aqui massageando ou ingerindo, a gente acaba inalando de alguma maneira e ela vai trabalhar no nosso emocional. Porque sempre o emocional, a gente diz que ele vai funcionar melhor, e ele funciona melhor quando é por inalação, porque ele vai direto para o sistema límbico. E para a respiração, né, para o caso de uma coisa física no pulmão ou na sinusite, a ingestão é bem importante e funciona muito bem. Inclusive, tem estudos que eles fizeram, assim, eles deram o óleo essencial para a pessoa ingerir, e poucos minutos depois, né, a respiração dela continha óleos essenciais. E às vezes, quando é algo no pulmão, né, a gente não consegue inalar até o pulmão, né, a gente acaba inalando e fica mais preso aqui na parte do nariz mesmo, né, e para o pulmão muitas vezes não vai. Então, quando é uma pneumonia, uma bronquite, uma infecção mesmo no pulmão, a ingestão vai ser mais indicada. Daí tem os óleos que são para abrir as vias aéreas, né, que é o Brief e o Peppermint, que eles vão abrir, né, e vão facilitar a respiração, né. O Brief, ele trabalha com sofrimentos e desconfianças também, trabalha questões de medo. A doTERRA, quando fez esse blend, ela já pensou ali em óleos, porque ele é uma mistura, né, em óleos que também iam trabalhar essas questões de dores e sofrimentos. E o Peppermint é o que todo mundo conhece aí, que tu respira e ele sai abrindo tudo. Daí tem alguns óleos quentes, né, que seria para o caso de infecções mais graves no pulmão, tipo pneumonia ou tuberculose, por exemplo, que seria o orégano, a canela e o tomilho. Todos eles são muito bons, são antibióticos fortíssimos que atuam nessa parte pulmonar, e eles são óleos mais quentes, né? Então, às vezes, quando a gente está com algum resfriado, né, o próprio nome diz, né, resfriado, a gente está com algum frio ali dentro do pulmão, muitas vezes usar um óleo quente vai ajudar melhor nessa tosse insistente do que um óleo mais geladinho, tipo um peppermint ou um brief, por exemplo, ou um eucalipto. Então, o tomilho, o orégano e a canela vão ajudar muito nessas questões de tosses mais insistentes e de infecções mais difíceis de tratar. Tem o gerânio, que é ótimo para a pele, né? E quando for questão de sofrimento com mulheres, assim, que eu sempre penso em uma separação ou numa perda, assim, alguma coisa relacionada com o feminino, o gerânio a gente pode estar incluindo ele nos blends que a gente pode estar usando, porque ele traz esse encorajamento, esse empoderamento, a pessoa se olhar com mais amor e mais carinho, né? Se dá mais valor. Tem o cipreste, né, que ajuda na circulação dos líquidos, mas também das energias estagnadas. O cipreste é a mesma questão lá do pineno que eu falei anteriormente, né, que a gente não deixe as coisas do externo nos quebrarem por dentro, né. A bergamota, né, que além de todos os benefícios que um cítrico tem, ela também tem um pouquinho de linalol, que é o que tem na lavanda, então ela também vai acalmar, vai trazer essa sensação de tranquilidade. A bergamota, ela é muito boa, assim, para pessoas que têm um sentimento de desespero e depressão. E quando essa tristeza, essa depressão está um pouco além, quando essa pessoa possa estar com ideações suicidas, daí eu indicaria o lime, que é o limão Tahiti. Ele tem todos os benefícios como a bergamota e o limão, né, ou uma laranja, mas ele tem um que a mais ali, para indivíduos com essas questões, ele faz uma limpeza assim do corpo, e ele pode ser usado em gripes mais levezinhas, assim, desde uma criança pequena até um vovozinho, bem tranquilamente. O limão
com a melaleuca e o eucalipto, pode usar no difusor para uma gripe mais leve. Então, pode pôr à noite ali, e a pessoa vai estar inalando durante a noite e vai estar fazendo esse tratamento. Para os problemas pulmonares, tá? A inalação no difusor é bem legal, porque tu vai estar fazendo um tratamento indireto por horas a fio ali durante a noite, e vai estar trazendo essa cura mais rápido. Ações que ajudam, né? Exercícios físicos, caminhadas ao ar livre, exercícios de respiração, meditação, um grupo religioso. O grupo religioso é bom para todas as questões, né? Mas em questões de tristeza e depressão é bem importante da pessoa saber que ela não está só, né? Então, não interessa, assim, qual é a religião que a pessoa siga, mas que ela tenha um ser maior a quem ela possa pedir ajuda e a quem ela possa recorrer naqueles momentos mais difíceis. Estar entre amigos e evitar alimentos inflamatórios, né? E seriam os laticínios, né? Em caso de infecções de pulmão, de sinusite, se comer muita coisa com leite ou muito açúcar, ele vai aumentar a quantidade de muco, né? E vai dificultar essa cura. Preocupação. Eu não estou vendo a minha tela aqui, né? Preocupação e pensamentos repetitivos adoecem o baço e o estômago. O baço, fui ver sobre ele, porque estudando aqui a gente vai aprendendo conforme a gente vai estudar, né? A importância do baço. Ele é um filtro natural do nosso corpo, né? Por ali passa o nosso sangue. Todas aquelas células vermelhas do sangue que estão lesionadas ou não prestam mais, ficam por ali e dali são eliminadas. Ele também produz as células brancas, né? Que vão ser ativadas e vão ser requeridas quando a gente entrar num processo inflamatório que a gente precise delas. E ele também produz uma quantidade extra de sangue, num caso de hemorragia. Ele chega a armazenar nele 250 ml de sangue. Para um caso de tu perder sangue, o baço vai lá e repõe naturalmente. Olha que coisa incrível, né? Só que preocupação adoece ele, né? Então, vai ficar com o sistema imunológico mais abalado. E o estômago também. Quando a gente está com alguma preocupação, né? Seja ali na família, no emprego, alguma prova, problema com dinheiro, ou novos desafios, que a gente fique toda hora pensando naquele problema, né? E que não resolve, e pensa de novo, e sabe, e não digere aquilo ali, ele vai acabar no nosso estômago fazendo essa ligação. Porque o estômago realmente pensa que vai vir alguma comida ali, tu fica, né, querendo digerir, não vai, ele enche de ácido, causa uma gastrite, causa uma úlcera, porque o problema não se resolve, né, tu não completa essa digestão, né. Então, tem alguns óleos que vão auxiliar nessa questão, né, tem o Zengest, que ele auxilia na digestão tanto dos alimentos, mas também dos sentimentos, né, que são difíceis, trabalha no refluxo gástrico, mas também nas ideias, né, que se repetem e que não se concretizam. Tem o peppermint, que é super digestivo, né, ele ajuda a não se aprofundar muito nos sentimentos que fazem mal, e ele também é um vermífugo poderoso. Então, aquele tipo de preocupação que são inúteis, aquelas larvas mentais, o peppermint também vai ajudar a gente a se livrar disso. Tem o On Guard, né, que ele é poderoso auxiliar na imunidade, então ele vai estar auxiliando o baço, né, por ele ser muito antioxidante, ele também é bactericida, né, ele também pode atuar em questões de inflamações, então quando já chegou ao ponto de inflamar alguma coisa, né, no sistema todo do corpo, ali onde o baço nos protege, o On Guard ele vai atuar também nessa questão antibactericida. Tem a copaíba, que ela é muito boa para gastrite, né? Ela é anti-inflamatória, então ela vai desinflamar esse estômago, vai tratar úlceras, vai tratar gastrite, e a copaíba tem uma questão que ela traz clareza mental, e ela também desinflama os pensamentos. Então, se é aquele pensamento que não processou, a copaíba vai ajudar com que ela fique mais aclarada e que a pessoa consiga ver isso de maneira mais tranquila. Tem o Balance, né, que é uma mistura de óleos essenciais que a gente usa para fazer inalação, pode também usar no tópico, que é mais para o emocional, né, para fazer com que a pessoa
é um aterrador, né? A pessoa vai trazer a pessoa para o momento presente, né? Não vai ficar devaneando sobre 1000 possibilidades, então o balance realmente ele vai tranquilizar e não vai dar sono. Essa é a vantagem do balance, que tu pode usar ele durante o dia, diferente de uma lavanda, por exemplo, que durante o dia ela vai te deixar com sono. O lemongrass, né, ele é muito bom na digestão, pode ser usado na ingestão mesmo, para digestão. Ele mata bactérias, como a do H. pylori, que é uma bactéria super resistente a antibióticos, né, que causa gastrite. Ele vai tratar também úlceras gástricas. E ele atua também nas dores de estômago. Pode usar ele num chazinho, ou pode tomar na cápsula, ou pode fazer uma massagem local no estômago. Ele vai ajudar de todas essas maneiras. E na questão da inalação do capim-limão, do lemongrass, ele vai trazer essa sensação de calma, de aconchego, porque ele tem um cheirinho assim de casa de mãe, de casa de vó, então ele realmente tranquiliza, até pela memória, né, olfativa que a gente tem dele, mas também por todas as propriedades que ele tem. O limão, né, o lemon, equilibra a acidez do estômago, né, que nem eu disse, que a gente fica remoendo e enche o estômago de ácido, que pensa que vai vir comida, mas não vem. Então, o limão, ele vai, né, equilibrar essa acidez do estômago, ele vai auxiliar em casos de gastrite, de refluxo, e ele também auxilia no foco. Porque às vezes a gente tem certas preocupações, mas essas preocupações não nos tiram os outros compromissos do dia a dia, né? O trabalho continua tendo que ser feito, a família continua tendo que ser cuidada. Então é importante que a gente tenha foco, né? Que a gente também não fique só devaneando lá sobre aquele problema. E o Wild Orange, né? Que ele é muito, muito forte nessa questão da limpeza, né? Do organismo, vai ajudar muito nessa diminuição do ácido no estômago e tratando gastrite, mas ele também vai trabalhar muito no emocional, trazendo calma, tranquilidade e pensamentos positivos. Ações que ajudam: exercícios de respiração, atividade física, prática religiosa e uma alimentação saudável. A raiva adoece o fígado. Eu acho que essa é uma das mais conhecidas, né? E algumas das doenças do fígado: hepatite, gordura no fígado, má digestão. E olha que como tem outros problemas que não estão diretamente no fígado, mas também é do fígado: problemas menstruais, cólicas, aquelas menstruações assim com coágulos, isso é fígado também. O aumento da pressão arterial também está ligada no fígado e também no rim. Agora eu vou explicar para vocês essas duas diferenças. A gente tem a pressão sistólica e a diastólica, né? A sistólica seria o 12 e a diastólica o 8, né? O 12 por 8. Quando a sistólica sobe demais, é porque o problema está no fígado. Então, não adianta olhar só lá para o coração. Se é a sistólica que está subindo, vamos dar uma atençãozinha lá para o fígado, para esses sentimentos de raiva, o que está acontecendo, para conseguir tratar o organismo como um todo. Quando é a diastólica que está subindo, e às vezes quase encosta lá na sistólica, né? Às vezes a gente quase encostou, é perigoso. Quando é a diastólica que sobe, é porque o problema está nos rins, daí de drenagem de líquidos mesmo, e questões de medo. Então, quando tem um probleminha de pressão arterial, dá uma olhadinha nos 3 órgãos aí, no coração, mas também no fígado e no rim. Problemas dermatológicos também, né? Psorias e eczemas e urticárias também podem estar ligadas à raiva, né? Pode ser por brigas, né? Desafetos ou incompreensões, né? Tanto do outro quanto da gente mesmo. A gente sempre pensa que é o outro que não compreendeu, né? Mas tudo bem. E tem alguns óleos aqui que vão estar nos ajudando no fígado e nessa raiva. A laranja, né, que é poderoso antioxidante, ela vai diminuir essa gordura no fígado, ela vai limpar e purificar o organismo, né, num todo, como as gorduras e todas as impurezas, e ela traz uma sensação de calma e bem-estar. Tem o Zendocrine, né, que é uma mistura de óleos essenciais que já foi desenvolvido para o fígado, né, ele desintoxica o fígado, mas também desintoxica sentimentos de raiva e de estresse. Vai ter a copaíba, né, que ela desinflama também e ela tem a propriedade de regenerar. E ainda bem, o fígado é um dos órgãos que ele se regenera, né?
já devem ter ouvido falar, e graças a Deus que ele se regenera, e a copaíba ele vai ser um poderoso auxiliar nessa regeneração. O olíbado também, né, trabalha nessa questão da regeneração, e ele traz os sentimentos de calma e de conexão positiva. E ele também é um aterrador, porque muitas vezes em momentos de raiva a gente precisa de óleos que sejam aterradores, né, para nos trazer para um momento, né, de sensatez e de tranquilidade. E não é que, tipo, aconteceu alguma coisa, vou lá pegar o olíbano e vou inalar. Isso não acontece, porque isso tem que ser uma coisa preventiva. Se eu já tenho tendência a ter acessos de raiva, ou se isso já está comigo e eu já me conheço, por isso é importante a gente olhar para a gente mesmo, eu já tenho que estar fazendo um tratamento preventivo com esses óleos aí. O vetiver, né, que é excelente também, aterrador, ele é muito bom para essa questão de acessos de raiva, ele também estimula a circulação sanguínea, né, então pode ser feita uma massagem no local. O fígado é um órgão, assim, muito importante, por onde também passa todo o nosso sangue, então é importante que ele esteja funcionando super bem. E tem outros óleos aí que são antioxidantes, então protetores do fígado, né, como o alecrim, todos os cítricos, o cravo, a manjerona, o orégano, o tomilho, e tem o On Guard também, que é uma mistura de óleos essenciais. Tudo passa ali pelo fígado. Se a gente teve uma gripe, o nosso corpo, né, lutou contra, teve toda aquela batalha lá do nosso sistema imunológico, sobrou coisas lá para trás, tipo o lixo da briga, né, o resto da função é o fígado que faz essa limpeza. Então, ele também precisa dessa ajudinha nossa com óleos antioxidantes, para ele poder também manter o nosso corpo em harmonia e limpo. Ações que ajudam. Evitar bebidas alcoólicas e estimulantes, alimentos apimentados, a prática de exercício físico, afastar-se do estressor, comunicar-se sempre que possível e fazer terapia. Terapia é muito importante. O afastar-se do estressor é fundamental. Vamos pensar assim, geralmente, né, se vocês concordam comigo, geralmente quando a pessoa está irritada, ou quando ela tem uma tendência a ficar mais estressada e ter acessos de raiva, parece que ela atrai isso. Parece que onde ela chega, sempre vai ter alguém para provocar ela. E isso é real. E não é só a raiva, são todos os sentimentos. Foi feito um estudo no Instituto de Estudos do Coração, que eles mediram o campo magnético do coração e do cérebro. E apesar do cérebro ter muito mais neurônios, né, e atividade cerebral ser muito maior que a do coração, o campo magnético do coração é 500 vezes maior do que o campo magnético do cérebro. E o que isso significa? Que o que a gente sente, ele vai muito mais além do que o que a gente pensa ou sabe. Então, quando tu sente raiva, quando tu chega no ambiente com raiva, tu irradia aquilo ali. E se tiver alguém que também está com isso, ele vai se conectar. Isso para todos os sentimentos, né? Também para os sentimentos positivos. Quando tu tem um sentimento de amor, de fraternidade, e tu sente isso de verdade, isso vai irradiar onde tu estiver. E daí a gente pode pegar exemplos de grandes mestres que a gente teve aqui na Terra. Eu penso em Jesus, né? Jesus tinha um amor tão grande dentro dele e uma certeza, que ele sentia essa certeza de que o amor era o mais importante, de que Deus existia, que era pai de todos, que todo mundo era irmão, que quando ele chegava num lugar e ele não precisava nem falar, as pessoas que estavam à volta dele sentiam aquela emanação de amor. E mais do que isso, quando uma emanação é tão grande assim, de pessoas com poder magnético tão grande, mesmo após a morte, quando a gente lembra, a gente ainda se emociona e ainda a gente sente esse amor. Então, é muito importante a gente estar, muito mais do que ter bons pensamentos, né? Pensar positivo, aquela coisa toda de fazer mentalizações e pensar positivo, é o sentir. O que o teu coração sente. Porque é ele que vai fazer manifestar na vida real a realidade que tu quer para ti. Aí tem que ver qual é a realidade que tu quer. Se é uma realidade de amor, ou se é uma realidade de medo, de raiva, de rancor e tudo mais. Então, que a gente possa ficar também um pouquinho com esse pensamento.
O medo adoece os rins. Tá? Algumas questões dos rins. Pedras nos rins, infecções recorrentes, fungos, incontinência urinária, micção frequente, retenção de líquido e fadiga adrenal. Isso pode vir através de terror noturno, muito comum em crianças, pânico, insegurança ou alguma violência sofrida. Pessoas que sofrem violências, elas tendem mais a ter infecções recorrentes. Pessoas que passam por grandes medos, né? Tendem também a ter infecções recorrentes, pedras nos rins. Essa pedra, inconscientemente, a gente cria elas como se fosse um muro, um grande muro de proteção na gente. E é para proteger desse medo que muitas vezes, ou a gente nem sabe qual que é, né? No caso de crianças que imaginam alguns medos, ou de medos que são bem reais, que a gente sabe que ele está lá, às vezes através de um agressor, às vezes através de uma insegurança de uma cidade violenta. Então, a gente pode estar trazendo para a gente todas essas doenças no físico por causa desse sentimento de medo. A incontinência urinária, a micção frequente também, né? Crianças que fazem xixi na cama até muito grande, geralmente são crianças que têm muito medo, ou medos reais, né, de coisas que assistem, de coisas que presenciam, ou medos que elas criam, porque criança tem uma imaginação muito fértil. A incontinência urinária também, né, geralmente é mais em caso adultos também tem essa questão da incontinência urinária, da perda urinária, né, onde está toda hora indo ao banheiro, também pode ser um reflexo desse medo, né, de não conseguir controlar esses líquidos que tem dentro de si, né. E a fadiga adrenal, né, a glândula adrenal, que é aquela que produz o cortisol, fica logo ali acima dos rins, e quando a gente tem várias descargas de cortisol durante o dia, ela pode adoecer, né, essa glândula e fazer com que a gente cause diversos distúrbios da nossa saúde, né, como eu falei anteriormente ali de quando é muito cortisol, a gente pode ganhar peso, né, pode ter baixa da produção de testosterona, pode trazer essa irritabilidade maior, a falta de sono, como também se o cortisol baixar demais, também ele pode trazer um cansaço extremo, uma fadiga, dores e fraqueza muscular também. E tem alguns óleos aqui que vão trabalhar nessa questão do medo. O Wild Orange, né, ele é muito bom para ser usado, inclusive, com crianças, né, no difusor, para crianças que têm terror noturno. Ele vai auxiliar no bom funcionamento dos rins, estimulando a drenagem dos líquidos. Auxilia também na quebra de cálculos renais, porque ele tem também propriedades bactericidas. Então, quando tem pedras nos rins, a indicação é sempre um cítrico junto com algum óleo, o cipreste ou o junípero, né? O cipreste fazendo uma massagem no baixo ventre, ele não pode ser ingerido, ou o junípero que tem que ser ingerido, né? Para fazer essa quebra nas pedrinhas dos rins. E a pedra também, né? Se tu pensar na questão do fluir, né? Das coisas, ela também é como se ela tivesse como o líquido lá na árvore congelava a ponto de rasgar a árvore de dentro para fora, né? Essa pedrinha também, ela fixa ali de uma maneira que ela também nos rasga de dentro para fora. Então, o pineno que tem no cipreste, que tem no junípero, eles vão atuar na diluição dessas pedrinhas. Daí tem o serenity, que é calmante, que daí seria o uso inalatório, que ele é ótimo para questões de medo e pânico. A bergamota também, né, que traz essa sensação de acolhimento, calma, e ela também melhora a autoimagem e o amor próprio. Então, tanto para crianças que ainda fazem xixi na cama, quanto para pessoas adultas que têm essa questão da perda urinária, é bem importante a gente usar algum óleo. Elaine, Oi. só um pouquinho. Tá. Eu não consigo fechar o microfone da Daiane. Tu fecha? O host está contigo. Tá, vamos ver como é que eu faço. Participantes? É isso. Aí tu vai e fecha o microfone dela. Se acontecer isso de novo, ela tu já consegue fechou fechar? até. Acho que ela Então fechou. tá. Então tá, obrigada. Desculpa, gente. Tá.
Eu estava falando do Serenity, né, que ele acalma, ele é bom para medo e pânico. O On Guard, ele atua na imunidade, né, e ele também traz uma sensação de proteção, né, o próprio nome dele já diz On Guard, né, como se fosse um guardião. E ele, por ter óleos ali como a canela e o cravo, eles também vão ser bactericidas poderosos em caso de infecções. Para cistite, né, que são infecções mais graves nos rins e na bexiga, daí seria o tomilho, o orégano, a melaleuca, talvez o gerânio, quando for algo ligado também ao feminino. E quando for, quando eu digo ligado ao feminino, quando for algum medo, assim, quando eu falei, né, que às vezes mulheres sofrem muito, né, com agressões, às vezes do companheiro, então essa parte do emocional dela tá bem abalada, então nesses blends que a gente prepara, a gente está podendo inserir o gerânio, mas também pode acontecer de ter algum homem com alguma questão de medo, ou alguma perda urinária, que também vai abalar muito essa autoimagem dele, então no caso dos homens, a gente usaria daí o patchouli, ao invés do gerânio, né, para tá relacionando isso com a autoimagem do masculino dele. Ações que ajudam, né, atividade física, ingestão de líquido, bastante líquido, né, para limpar esse rim, meditação, prática religiosa, afastar-se do medo, fazer terapia. Deixa eu ver que olha agora. A questão ali do fazer terapia, né, do afastar-se do medo, é porque a gente fazer terapia que a gente consiga olhar para esses nossos medos, né, olhar para esses nossos sentimentos, porque a gente só vai conseguir tratar realmente um sentimento, uma coisa assim que nos causa tanto mal, quando a gente conseguir olhar para ele e reconhecer que ele existe. E, assim, afirmar para nós mesmos, não, realmente eu tenho esse problema. Enquanto a gente não olhar, a gente não tem essa cura para dentro, essa cura de verdade dentro de nós. Então, que a gente possa fazer o uso desse autoconhecimento, e a gente também tem a aromaterapia aí para estar nos auxiliando de maneira tão maravilhosa, assim, como a natureza criou para tratar das plantas e dos animais, né? Que os animais têm essa inteligência, às vezes está com uma dor de barriga, o cachorrinho vai lá e come um matinho, come uma graminha, a gente nem entende muito bem, ele vai lá, ele sabe onde é que tem que ir. Então, que a gente também volte a olhar para isso, né? Para essa nossa natureza, que nós, as plantas, os animais, por fim, somos feitos da mesma matéria primordial. Então, é isso, gente, que eu tinha para dividir com vocês hoje. Espero que tenha ficado claro. Nossa, Elaine, que aula maravilhosa, sensacional, assim, eu fiquei impressionada do jeito que tu relacionou o físico e o emocional, trouxe ações que a gente pode estar fazendo para ajudar também, olha, maravilhosa, amei, gurias, vocês querem falar alguma coisa? Alguma pergunta, alguma dúvida? Linda demais. Até o tom de voz é muito gostoso. Eu estudei bastante tentando, né, ver essas relações com diversos profissionais diferentes, né, e, graças a Deus hoje em dia tem bastante gente falando sobre isso e vendo a nossa saúde não só como um efeito, né, como essa causa, que a gente possa tratar a causa para poder ter a cura, né, porque senão a gente vai estar sempre tapando o buraco. Se a gente vai estar sempre tratando só no sintoma, não vai efetivamente ter a cura. Fantástico, eu adorei mesmo a aula, achei fantástica a aula, parabéns. Eu sei que a Elaine, ela vai atrás, ela estuda vários, né? Ela vai atrás de estudo científico, ela faz outros cursos, além dos nossos cursos, ela vai atrás e é incessante a busca dela. Mas eu quero te parabenizar, realmente, o tom da voz, a tranquilidade, mas assim, ó, o conhecimento, a tranquilidade e a segurança de passar o conhecimento que tu foi buscar é muito bom, muito bom. Eu já anotei várias coisas ali Queremos e o que eu PDF. vou levar. Ai, eu tava só de olho nesse PDF. E a aula também, teremos tudo, Elaine. Eu quero você aqui. Na próxima vez também, você e a Cintia, as meninas todas, né? Todo mundo para cá. Tá bom. Eu fui estudando e vou me apaixonando, né? O quanto é bonito como a natureza e tudo se conectam, né?
Quando eu vi essa história do Pineno, de como ele se formou, nossa, eu achei lindo. Como ele agiu lá na árvore, como ele age dentro de nós, não deixando com que a gente quebre, né? Se arrebente de dentro para fora, né? É lindo. Que a gente consiga mesmo trazer esse conhecimento e esse poder da natureza para dentro de nós, né? O mosquitinho da aromaterapia te mordeu mesmo. Mordeu. Eu sou mordida há 15 anos por ele, é uma coisa doida. Você fica com uma sede de conhecimento. E existe também um outro enfoque, que é a gente observar as árvores. As árvores por si só falam. O tamanho delas, como elas são aguadas, se elas gostam mais de água, se elas gostam mais de sombra. Elas por si só falam. É uma coisa maravilhosa. Tem um livro aqui, não sei se vocês conhecem, ó. Deixa eu ver. A Vida Secreta das Árvores. Ele foi escrito por um engenheiro florestal, botânico também. Lindo, lindo. Fez várias pesquisas mostrando como é que as árvores, elas convivem entre elas. As árvores, elas têm as melhores amigas, como nós. Elas conversam, elas se comunicam através de um sistema muito parecido com o nosso sistema nervoso central, através das raízes. Elas se comunicam com todas as árvores à volta. É lindo de ver isso aqui. Por isso que muitas vezes Já notei. quando tu tem uma árvore lá no meio do mato, vamos dizer que nasceu lá um maracujá por conta e o maracujá deu muita fruta e coisa mais linda, aí tu pega aquele maracujá e planta no teu quintal e ali ele fica com doença, ele não dá certo. Por quê? Porque lá dentro da natureza ele cresceu devagarinho, ele criou aquelas conexões. E o que acontece? Quando vem algum perigo, né? Vamos dizer que uma árvore foi mordida por um inseto, por um gafanhoto, por exemplo. Ela comunica através das raízes dela que está sofrendo um ataque. Então, todas as árvores na volta começam a liberar substância nas folhas, que quando o bichinho vai lá já não gosta mais. Então, aquela que foi atacada, ela vai ser atacada, né? Mas ela comunicou às outras. E elas se protegem umas às outras. Quando uma está doente, a outra doa alimento e água para aquela. E é muito lindo de ver o quanto que a natureza é inteligente e o quanto que a gente pode trazer, né, toda essa sabedoria para dentro de nós. Nossa, o quanto a gente tem que aprender com isso. Deixa ela de apaixonar, não é? Através dela. Quando eu ouvi falar nesse livro, mas não é possível, eu tive que comprar, né? E fizeram experimentos, assim, de monitorar, que nem fosse uma pessoa, monitoram a árvore e chega alguém dentro da sala e xinga ela. Ela reage diferente do que quando alguém faz um elogio. É incrível, assim, claro, é uma coisa, assim, bem pequena ainda dentro dela, essa inteligência, né? Se for comparar com a nossa, que a gente se acha, né? Vai falar a verdade. Mas ela tem muito dessa inteligência emocional também. E isso a gente traz para a gente também. Por isso que a aromaterapia dá tão certo. Por isso. Queria parabenizar, que aula maravilhosa, de apaixonar. A mamãe está aqui apaixonada, porque eu estou na casa dela. E eu disse, fala você. Ela disse, não vou falar não, mas eu estou apaixonada por ela. Que calma, que tranquilidade, que amor com ela aqui no... A gente aprendeu a fazer o seu coraçãozinho, ó. Olha, tá bom com você. Um espetáculo, realmente. Ela transmite uma segurança, uma tranquilidade, uma paz de espírito e conhecimento. Maravilha, parabéns, fiquei apaixonada. A gente fica, né? Não tem como não se apaixonar por essas maravilhas. Olha, ela está até emocionada. E é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Gurias. Olha, ela ficou até emocionada aqui. Querida. Ah, gracinha. Olha, parabéns, Elaine, maravilhosa aula.
com muito conhecimento, como sempre, muito tranquila, mesmo com muita emoção no início. Foi perfeita. Parabéns, amiga. Te amo. E nossa Querida, live vai sair em obrigada. abril, hein? Vai, só em abril. Vamos tirar uma foto. Uma Quem ótima aí tá noite. com a câmera fechada, junta aqui, ideia. Vamos para cá. Gurias, quem tá aí, abram as câmeras. Tem que tirar foto. A Yara tá aí, né? Vamos aproveitar. Ó, pega aí. Aqui. Isso. 1, 2 e... Quem mais? Quem mais vai abrir a câmera? Quem mais? Opa! Ah, Vamos lá, gente, abram. vamos lá. Vamos lá. Opa, opa. Tô gostando, tô gostando. Posso tirar? Então tá, vamos lá. 1, 2 e... Tirei. Vou postar lá nos grupos. Postar no Instagram, eu vou marcar vocês. E antes de vocês irem, eu quero fazer um convite. Temos um projeto novo começando semana que vem. Cíntia, pode falar. Tudo contigo. Vai gravar, Ju? Gente, vai Aham. gravar, Ju? Tá. Não, Então peraí, eu quero não vou gravar. Quem quiser depois vai saber. Peraí. Eu já te passei de volta o host?